altas horas de uma quarta-feira, praticamente quinta já, e eu aqui engatando a quinta marcha nos meus vídeos aqui para YouTube, meus vídeos de YouTube. Então, me vesti de novo a caráter, com as cores, atentem para o detalhe, hein, da tripartição, tripartite aqui, cores dos Estados Unidos, da França e também até da Rússia. Tem uma comenda aqui, comprei na Rússia, resolvi usar para elogiar lá o Danilo Gentili, que ele usa umas comendas, comendatores, não sei o que, por causa da novela, que tem um nordestino lá que é comendador, negociador de joias, uma coisa assim, e todo mundo chama ele de comendador, não sei o que, o comedor, e ele usa uma comenda e tal. E o Danilo, nas cores mesmo, seguindo a linha, claro, das cores aqui, para não fugir, né, ao padrão, já que hoje eu vou falar de quadrinhos, eu vou ser cartoonish mesmo, caricato beirando a revista em quadrinhos mesmo, que vai que cola, né, vai que cola aquele programa do Multishow, vai que isso aí alavanca um pouquinho aqui, chama atenção, prende atenção um pouquinho, porque tem que recorrer a tudo, né? Até para ter uma ideia, o calor é tanto que eu estou simplesmente usando uma cueca do Super-Homem, tal, que também segue o padrão, mas vocês viram por 2 segundos só, né? Então não é nada assim despudorado, nada obsceno, só fazer parte do número do show. Mas, então, eu aproveito essa inspiração que me deu esse horário, todo agitado, né? Lá fora um silêncio quase sepulcral, para falar realmente das influências que me moldaram quando eu era criança, né? Que foram mesmo as revistinhas, aqueles quadrinhos franceses, traduzidos muito bem para o português, acho que desde a década de 80, do Asterix e Obelix, né? São aqueles 2 gauleses que viviam numa aldeia, que tinha um druida que fazia uma poção mágica que aumentava a força deles por 100. Então eles estavam em desvantagem contra o Império Romano, é óbvio, né? Que para mexer com a cabeça da criançada tinha que ter o extraordinário, né? Então eles estavam em extrema desvantagem numérica em relação ao Império Romano. Só que eles tomavam uma poção, criançada, não é anabolizante não, é outra coisa. É um segredo lá do mundo antigo, que fazia com a força de cada um dos gauleses, né, aquelas tribos celtas, né, que fundaram a França, cada homem ali vale-se por 100 ou por 200 romanos, né? Então, incrível, era muito divertido, é um quadrinho assim, de qualidade, não só o traço, como o enredo, ele tem uma certa historicidade por trás. Porque houve mesmo, claro, a invasão romana, a dominação romana por toda a Europa, em 50 a.C., né, no apogeu, o Júlio César, que foi o primeiro César, né, o primeiro general, era uma ditadura militar. Roma estava sob uma ditadura militar e Júlio César era o general supremo, né? Então, mas os franceses, claro, para não abrir mão do orgulho nacional, para ficar bem na fita, para entreter as crianças, tudo se misturou na história daquele senhor, René Goscinny e Albert Uderzo, né? São os dois. O Uderzo ainda está vivo, se não me engano ele ainda está vivo. Goscinny morreu precocemente há muito tempo já, eu acho que foi no final da década de 80 mesmo. Ele faleceu, mas ele é acreditado em todas as publicações, porque ele foi um dos coautores, né? A criação saiu da mente dele em sintonia com esse sobrevivente, aí, esse artista, que é o Albert. E, nossa, o mais legal mesmo dessas historinhas é que explicam a Europa atual, essa crise europeia. Tem traços ali de humor negro e de satíricos mesmo, um humor venenoso, assim, que a criança também não é capaz de absorver muito bem, tal, que claro, o perigo da União Europeia acabar sublimada ou governada pela parte sul, seria a Itália governando a União Europeia, as finanças da União Europeia,
dominando tudo, assim, a dominação em todas as áreas do conhecimento humano seria, segundo os franceses, extremamente deletéria, né, para a sobriedade do continente. Então, o argumento central, a piada central, é a inépcia mesmo dos italianos e até o traço assim, fanfarrão que aquela dominação trouxe, muita burocracia, estratégias que parecem brilhantes a primeiro olhar, mas na verdade são terríveis. É bem a Itália mesmo, só a Itália na Primeira Guerra e na Segunda Guerra. Nossa, foi uma coisa assim, parecia coisa de filme mesmo. Esse filme de comédia da Sessão da Tarde, né? Outro influência que não tem como também deixar de lado, claro, por isso que eu coloquei, são mesmo os quadrinhos do Super-Homem, Homem de Aço. Sempre ele é a personificação de tudo que é virtuoso no mundo, né? Então, e é aquela visão mesmo muito harmoniosa, anglo-saxônica, anglo-saxã do universo super-homem, dos super-heróis. E é um alienígena que no fundo ele incorpora tudo que há de grandioso na humanidade. Ele traz consigo desse outro planeta aí que estava numa situação, acho que de catástrofe ambiental, né? Esse último filme é muito bom mesmo, muito denso. Esse último filme de Super-Homem mostra bem, é uma espécie de catástrofe ambiental que gerou o colapso do planeta. Houve um golpe de Estado, quer dizer, uma desarmonização política, que é aquele Zod, né, General Zod, que era opressivo, ele era inclinado a praticamente um Hitler do local, um ditador, né? Ele já mexeu, inclusive, com engenharia genética. Você vê ali que houve aquela sociedade caminhou num ideal meio fascistoide, assim, de engenharia genética, de aprimorar as linhagens, não sei o quê, que por isso que o Super-Homem tem aquela aparência inacreditavelmente boa pinta, né? E um cara muito saudável e que isso é perceptível só de olhar para ele, porque justamente ele foi fruto de um aprimoramento genético nesse planeta dele e houve ali uma espécie de confronto, uma luta moral em que o pai dele foi vitimado, né? Morreu em razão disso, mas transferiu todos aqueles valores para ele, que no filme tem uma espécie de pendrive alienígena que tem a consciência do pai dele. Todos os pensamentos filosóficos, éticos do pai dele estão vivos, né, naquela pendrive. Então é interessantíssimo. E claro, no filme antigo do Christopher Reeve era uma coisa, um cristal, que seria uma mídia extraterrestre, né? Um cristal tal, que era colocado numa coisa e tinha ali áudios e vídeos armazenados, gigabytes, vários gigabytes de vídeos do pai dele, que é o Marlon Brando, né? No antigo era o Marlon Brando. Mas esse foi bom, foi o Russell Crowe, tava legal. E Super-Homem, incrível. Disney sempre foi legal, assim, né? Principalmente quando você chega até os 12 anos, 14 anos, Disney é aquele universo, né, do Mickey, Pato Donald, por isso que as cores americanas que eu optei, porque não tem como. O gigante americano, em termos de cultura pop, é um colosso mesmo, é um magnetismo. Muito interessante, eu estava lendo a revista A Veja São Paulo, aquele rapaz, aquele senhor, né, aquele colunista da última folha da Veja São Paulo, Matthew Shurtz, que eu acho que ele é um expatriado americano que reside no Brasil, reside em São Paulo. E ele citou muito bacana a questão de, foi uma semana atrás, se não me engano, ele citou um encontro que ele teve com o meu professor da PUC, que chama Antônio Pedro Tota, o professor Tota, que é um especialista realmente na cultura americana, no apelo, no magnetismo poderosíssimo, esse imã que é a cultura americana, e os reflexos que se fazem sentir, né, no Brasil, mas nossa, desde a década de 50, aquela força, os veículos, a Ford, a GM, com os carros estilizados, né, com rabo de peixe e veículos grandes que eram realmente de uma estética que cativava, né, uma estética assim, robusta, mas que
E os quadrinhos também, não tem jeito. Na minha infância eu assistia aquele, o Branca de Neve e os Sete Anões, é um marco mesmo do cinema, acho que foi, se não me engano, foi agraciado, né, com um prêmio, porque merecido, como foi uma das primeiras animações, eu acho a primeira animação a ganhar um prêmio sério de cinema, como uma obra-prima do cinema. O Disney conseguiu essa façanha. Depois, claro, Steve Jobs, com a Pixar e tal, a Pixar começou a ganhar também e repetiu a façanha, né, fora um pouco do universo da Disney. No final, acho que a Disney acabou englobando também a Pixar e agora é tudo a mesma coisa. Mas ainda é válido e é bem legal, né? A Pixar agregou e somou esforços ali, trouxe toda eu diria assim, o Wall-E, aquele do robozinho, nossa, aquele filme é genial mesmo. Nossa, que é um mundo pós-apocalíptico, totalmente degradado, né? E aquele robô esquecidinho aqui, e obsessivo, é um robozinho obsessivo e persistente, acho que é o único que sobrou, tá, e solitário, né? Ele é um pouco deprê e tal, ele fica assistindo musicais, assim, ele tem uma alma meio de poeta, assim, só que ele é um gari robótico, né? Mas ele tem uma alma de poeta, assim, que é bonitinho no filme, é bacana. E os quadrinhos belgas do Tintin, aquele que é Tintin em francês, né? Que é esse rapaz que viaja, na verdade é um homem bem jovem, mas ele parecia até um adolescente, que ele tinha um Fox Terrier, né? Aquele cachorrinho com bigodes bem salientes, assim, e muito esperto, um cachorrinho, e agressivo até, aquele cãozinho lá. E ele viaja o mundo, né, assim, vai para o Oriente Médio, para a África, tal. É um cartunista chamado Hergé, e belga, né? E também o Steven Spielberg, que se apaixonou, né, entrou em contato também com a obra, acho que até foi um pouco tardiamente, se não me engano, e resolveu, de repente, se debruçar sobre aquilo lá e transformar num longa-metragem, mas foi, nossa, também, efeitos especiais, assim, de cair o queixo, tal, fazendo mesmo uma homenagem, na minha opinião, de muita propriedade, com muito rigor mesmo, cinematográfico. O Tintin está perfeito, o cão também, é Milou, o nome dele não, em português, né? Não sei em inglês, agora em francês eu me esqueci, mas eu acredito que seja Milou mesmo. E tem aquele capitão que era alcoólatra, que era de uma linhagem de navegantes e tal, que tinha até uma vendetta com outro também, que era corsário e tal. No filme tem umas cenas que ele está alcoolizado e a mente dele começa a puxar do inconsciente lá umas coisas, ele vê no deserto, um oceano, assim, nossa, incrível, o navio, assim, nas dunas o Spielberg se superou ali, ele andava numa fase, na minha opinião, meio fraca, ele deu umas tropeçadas, o Spielberg, por razões, acho que até de cunho pessoal, talvez ele deu a qualidade ficou um pouco mais, deixando a desejar um período, mas ele, para mim que sou fã dos quadrinhos, foi um prazer assistir em 3D aquele filme dele, tem o Licorne, né? Acho que era um navio chamado Unicórnio, Licorne em francês também é unicórnio, né? Aquela entidade mitológica é um cavalo com um chifre alongado na testa, né? Assim, acima do focinho. E é um filme mesmo que a criançada deve ficar, nossa, eu imagino se eu fosse criança, né, na geração atual e me levassem para assistir em 3D um negócio daquele, eu acho que eu ia ter um pequeno ataque cardíaco, não sei, eu ia ficar assim eletrizado, porque eu já ficava entusiasmado com as revistinhas, já ficava assim meio fora às vezes eu lembro que eu sentava para ler o Asterix, eu forçava tanto a minha vista que eu ficava às vezes com dor de cabeça. E realmente minha mãe tinha, às vezes, que diluía uma aspirina, alguma coisa, me dá alguma coisa pra... Eu ficava forçando a vista, lendo, olhando o quadrinho, né? Me dava um pouco de exaustão, forçava um pouco demais a cabeça e a vista, claro, né? Uma coisa depende da outra, óbvio, né? Mas, aqui, ó, eu achei também muito bacana essa estatuetinha aqui, que é o troféu da década de 70, né, da Copa do Mundo, que é o pesado. Estou fazendo força aqui, viu? Estou malhando que é um Atlas, né, segurando o mundo, aquela entidade
grega, que é um titã que carrega o mundo nas costas. Mas aqui, ó, recapitulando, ó, uma comenda russa da família Romanov, ó, aquele símbolo da família Romanov, é um falcão de 2 cabeças, da iconografia europeia tradicional. As cores da Rússia, ó, que são também azul, branco e vermelho. As cores da França, claro, também são azul e vermelho. E as cores dos Estados Unidos da América, que também são essas cores que tem uma simbologia, né, no imaginário europeu, dos valores libertários, valores de vanguarda da cultura do Ocidente. E a Rússia é o outro lado, é a velha nobreza, é aquela velha nobreza pré-União Soviética, né, que aí ficou tudo vermelho, aí virou tudo vermelho, mas antes era azul, branco e vermelho. Então, fico por aqui para não dar aquela overdose minha, assim, verborragia. Tá bom, até mais.